Olá, tudo bem? Meu nome é Bruno Teixeira Pinto. Atualmente eu sou aluno de graduação em Ciências Atuariais pela Universidade Federal de São Paulo, no campus Osasco, e elaborei esse trabalho sob orientação do professor Luiz Augusto Maluf, como parte da Unidade Curricular de Análise de Dados Aplicada, cursada por mim durante o segundo semestre de 2023. Neste vídeo iremos tratar e observar um pouco do comportamento da ação Amer 3, um ticker da empresa Americanas. A minha escolha se baseou na grande evidência dessa marca no início de 2023, devido aos escândalos de inconsistências contábeis em seus balanços financeiros. Entretanto, o principal objetivo desse trabalho é calcular e analisar o valor em risco dessa ação, para uma posição comprada na data de 29 de nove de 2023 e para um período de manutenção de 1 até 30 dias, utilizando-se do método GART. Iniciando pela metodologia, os dados da ação foram extraídos do Yahoo Finance e foram captados e transferidos para o software R por meio da biblioteca BatchGetSymbols. Além disso, foram utilizadas outras bibliotecas para cálculo, plotagem e análise dos dados. Foram elas a FGART, FBasics e YFR. No livro Econometria Financeira de 2011, Pedro Moretin traz explicações muito importantes sobre os modelos GART. Assim como outros modelos univariados, o GART é utilizado na modelagem e previsão da volatilidade em séries temporais, sendo assim um modelo da variância condicional dos log retornos. Em comparação com seu modelo irmão, o GART consegue capturar melhor a dinâmica temporal da volatilidade, utilizando-se de menos parâmetros. Esse modelo pode ser muito útil em áreas como seleção de carteiras, gestão de risco e tomada de decisões relacionadas à compra e venda de ações no mercado financeiro. No artigo evidenciado neste mesmo slide, escrito pelo professor Luiz Maluf e pela professora Jéssica Azano, no ano de 2019, ambos definem o modelo VAR e estimam esse modelo pelo método GART de ordem MN, utilizando das equações descritas abaixo, sendo ômega, alfa e beta os parâmetros deste modelo, parâmetros esses que vão ser estimados. HT é a variância condicional dos retornos no período T, e temos um ruído branco também com média zero, variância 1. O valor em risco é um medidor da variância máxima de um ativo, num determinado tempo sob uma dada probabilidade. Ou seja, definindo uma probabilidade P, qual seria o máximo que um investidor poderia perder com uma ação por determinados dias? No artigo, por meio do método GART, calcula-se o VAR pela equação descrita nesse slide. As variáveis dessa equação são os erros padrões das previsões dos retornos acumulados, ou seja, a raiz da variância da previsão acumulada na data T. Temos também o quantio da distribuição escolhida, sendo esta a T estudante assimétrica, e por fim, o C, que é a unidade monetária investida. Aqui temos os gráficos das cotações e dos log retornos. Podemos observar uma grande volatilidade nos gráficos, principalmente em 2020, durante a pandemia, e no início de 2023, após os escândalos financeiros que envolviam a empresa. A seguir, vamos olhar para a função de autocorrelação das cotações. Sendo as linhas pretas a autocorrelação da série e o intervalo de significância representado pelo tracejado azul, podemos ver que o processo não se mantém no intervalo e também não está convergindo para zero, portanto, podemos dizer que o processo é não estacionário. No caso da função de autocorrelação para os logs retornos, conforme os lags passam, a função decai para dentro do intervalo de confiança, convergindo para zero, portanto, dizemos que o processo é estacionário. Por fim, a autocorrelação para o quadrado dos logs retornos também é estacionária, já que as autocorrelações convergem para zero. Portanto, podemos dizer que neste processo existe heterocidacidade condicional. Seguindo, temos os resultados do modelo GART. Utilizamos o BIC como parâmetro de escolha do modelo, pois esse é um critério importante de ajustamento dos dados ao modelo. Dessa forma, o menor BIC foi para um GART de ordem M1, N1, que resultou nos seguintes valores para os parâmetros ômega, alfa e beta. Além disso, os parâmetros de assimetria skill e de forma shape deram os resultados abaixo, sendo todos esses parâmetros significativos. Partindo para a análise dos resíduos, nota-se que os resultados dos p-valores de R e também de R ao quadrado foram elevados e maiores que o nível de significância de 5%. Portanto, não podemos rejeitar a hipótese de que as 10, 15 e 20 primeiras autocorrelações dos resíduos padronizados e dos resíduos padronizados ao quadrado sejam simultaneamente iguais a zero. Ou seja, não podemos de forma alguma descartar nossa hipótese nula. Por isso, podemos afirmar que os p-valores dos resíduos padronizados evidenciam que este modelo está bem ajustado para a média, e os p-valores dos resíduos padronizados ao quadrado afirmam e mostram que este modelo está bem ajustado para a variância. A seguir, temos os histogramas dos resíduos padronizados, onde vemos o comparativo da adequação da curva T estudante assimétrica e da curva normal aos dados.
Como citado por Moretti em seu livro, conseguimos ver que a cauda da T estudante assimétrica é bem mais alongada que a da normal, sendo uma curva que se ajusta bem melhor a valores extremos e de alta volatilidade. Conseguimos ver isso pelas curvas, onde a vermelha está bem melhor ajustada a esses dados do que a curva azul. Além disso, adicionei os valores dos quantis para 1% para 99% da T estudante assimétrica. Aqui temos o plot dos gráficos contendo os limites inferiores e superiores do intervalo de confiança no ajuste em 100, sendo que 98,91% das cotações encontram-se acima do limite inferior e 99,21% das cotações encontram-se abaixo do limite superior. Portanto, a partir desse gráfico, exclusivamente, podemos concluir que a maior parte das observações está inclusa no nível de significância do modelo. Finalmente, temos o cálculo do VAR e os seus resultados. O período analisado foi esse descrito no slide, e temos uma conclusão de que, em 99% das vezes, não se perderá mais do que 2,97% do valor investido para um tempo de um dia. Assim segue o cálculo do VAR para 10 dias e 30 dias. Portanto, podemos afirmar que, em 99% das vezes, não perderemos mais do que 16,57% do valor investido para um total de 10 dias e 35,67% para um período de 30 dias. Para concluir, este trabalho não tem a intenção de servir como uma recomendação de um ou outro investimento em específico. Seu único propósito é trazer mais informações e conhecimentos para a comunidade. Os resultados desta modelagem têm como objetivo mostrar com mais transparência o risco de se investir em determinadas ações. Ao analisar os testes de significância e os resultados deste estudo, podemos concluir que a utilização do GART para o cálculo do VAR é uma metodologia eficaz e funciona muito bem para calcular o risco de uma aplicação no mercado de ações. O cálculo do VAR não define se uma ação deve ou não ser comprada. Este apresenta uma estimativa dos possíveis riscos, o quanto que você pode perder, e cabe aos investidores tomarem suas decisões baseadas nessa informação e também nos seus perfis pessoais de investimento. A seguir seguem as referências que me auxiliaram nesta apresentação. Temos aqui as bibliotecas utilizadas, os artigos utilizados, as fontes de dados, os livros, notícias e tudo mais. Por fim, gostaria de agradecer a todos a atenção e espero que eu tenha contribuído de alguma forma com esse trabalho. Muito obrigado.